Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a analisar o primeiro livro de Coríntios e estamos no capítulo 2 deste mesmo livro. Nós temos estado a olhar para esta epístola e ela tem tido realmente muitos ensinamentos para nós. Ela nos fala acerca de coisas bem próprias do nosso dia-a-dia e dela podemos realmente tirar lições importantes. Este capítulo 2 é um capítulo extremamente interessante, talvez um capítulo dos mais interessantes da Bíblia. Nós já vimos que o apóstolo Paulo coloca a cruz de Cristo como o tema central desta epístola. Quando falamos aqui cruz de Cristo, referimos-nos à sua morte na cruz. Paulo escolhe este tema como tema central, Cristo e Cristo crucificado. O apóstolo Paulo diz: longe de mim gloriar-me a não ser na própria cruz de Cristo. Quando não estamos bem informados a respeito do cristianismo e a respeito do plano de Deus para o mundo, realmente ficamos a pensar que o apóstolo não deu o ênfase certo. Mas realmente, quando aprofundamos o nosso conhecimento nas Escrituras, percebemos que Cristo Jesus é o centro da palavra de Deus. E realmente o cristão deve estar familiarizado com a palavra de Deus e deve perceber que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Que para alguns é loucura, para outros realmente é escândalo, mas no entanto para aqueles que creem é a salvação e o poder de Deus. Vamos então olhar para este segundo capítulo do primeiro livro de Coríntios e vamos ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo vai colocar agora os alicerces para iniciar o seu discurso, ainda que realmente o primeiro capítulo que nós já vimos é extremamente importante para ele alicerçar a pessoa de Cristo, mostrar que não deve haver divisões na igreja, mas agora ele vai dizer que ele poderia ter com os habitantes da cidade de Corinto com palavras, com retórica, com realmente situações filosóficas muito interessantes, mas ele preferiu ficar na simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo era realmente uma pessoa excepcional do seu tempo. Ele era uma pessoa que tinha experimentado a cultura romana, ele era romano de nascimento, tinha um profundo conhecimento da cultura grega e ao mesmo tempo ele tinha sido instruído aos pés de um dos mais importantes religiosos da sua altura, Gamaliel. Então poderíamos dizer que estudou nas melhores universidades da sua época, tinha realmente conhecimento profundo das culturas, tinha realmente um conhecimento bastante cuidado das filosofias do seu tempo. No entanto, ele preferiu manter-se na simplicidade do testemunho daquilo que ele tinha vivido com Cristo. Enquanto Paulo deu importância aos seus canudos, deu importância à sua sabedoria, ele perseguiu a Igreja de Cristo. Mas quando ele teve um confronto com Deus, quando ele realmente na estrada de Damasco se encontrou com Jesus Cristo, ele percebeu que toda a sua sabedoria de nada servia e o que era importante realmente era esse relacionamento com Deus. Não estamos a dizer com isto que não devemos estudar, não é isso. Não estamos a fazer uma apologia à preguiça nem à ignorância, de forma alguma. Mas, de alguma forma, o apóstolo Paulo está aqui a mostrar que o importante é viver aquilo que já sabemos. Infelizmente, vivemos numa sociedade que procura constantemente mais e mais informação, mais e mais atualizações. Estamos constantemente a fazer upgrades nos sistemas operativos, estamos constantemente a fazer modificações e adaptações e melhoramentos aqui e ali. Mas realmente, na vida espiritual, precisamos de viver, pôr em prática aquilo que já sabemos. Eu creio que se todos os cristãos no mundo vivessem o que já sabem do Evangelho de Deus, da Bíblia, certamente o nosso mundo não seria tão confuso e tão complicado como é. Por isso mesmo o apóstolo Paulo preferiu ir ter com esta igreja em Corinto
não com ostentação de linguagem, não com retórica, não com filosofias humanas, mas com a simplicidade e o poder da palavra de Deus. E realmente Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as coisas que eram desprezadas e aquelas que não são, para confundir as fortes e aquelas que são sábias aos olhos do mundo. E Deus utiliza uma coisa tão louca como a crucificação para levar os homens a ter vida e vida em abundância. E é interessante ver que a palavra de Deus faz esta comparação de Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo se comparou àquilo que Moisés fez no deserto. A certa altura Jesus disse que era importante que o Filho do Homem fosse levantado assim como foi levantada a serpente no deserto. Quando Jesus faz esta comparação, é realmente para mostrar que há determinadas coisas que fazem com que o homem tenha que exercitar a sua fé. E quando Jesus compara essa serpente do deserto à obra que ele iria realizar, realmente é semelhante. Porque, talvez relatando aqui em breves segundos a história do deserto, quando o povo estava no deserto, rebelou-se contra Deus. E a certa altura Deus permitiu que serpentes venenosas invadissem os acampamentos dos judeus que estavam no deserto, e muitos deles foram mordidos. E alguns deles, porque as serpentes eram venenosas, morriam pela mordidela. E o que Deus faz é, em vez de dar um antídoto para vacinar aquelas pessoas todas, que seria o que hoje nós diríamos, não, Deus disse a Moisés, faz uma serpente e em bronze, coloca numa haste e coloca num determinado local no meio do acampamento. Quando as pessoas forem mordidas pela serpente, elas deverão olhar para esta serpente que está numa haste. E quando elas fizerem isso, elas viverão. Se elas não fizerem isso, elas morrerão. Realmente, pensando de uma forma lógica, esta situação era quase uma aberração. Como é que olhar para uma serpente de bronze no meio de um acampamento poderia travar a propagação do veneno de uma serpente que tinha mordido alguém? Realmente era um exercício de fé que o povo necessitava de fazer. E por isso mesmo Jesus Cristo se compara a essa serpente levantada numa haste. Provavelmente é por isso que ainda hoje nas farmácias nós olhamos e verificamos uma serpente envolta numa haste. Talvez alguns não sabiam bem porque é que essa serpente estava nessa haste. A razão tem a ver com essa serpente que foi levantada no deserto por Moisés. Mas Jesus Cristo se compara a essa situação porque realmente é semelhante. Como é que pensar numa pessoa que é Jesus Cristo, Deus feito homem, crucificado numa cruz, traz o perdão para os nossos pecados? É realmente necessário exercitarmos a nossa fé para que esse ato de fé, de colocarmos a nossa fé no sacrifício de Cristo, traga realmente o perdão e a purificação dos nossos pecados. É loucura, mas é na depositar a fé neste ato de Jesus que podemos experimentar a vida e a vida eterna. Aqueles judeus que foram mordidos pela serpente no deserto poderiam pensar a mesma coisa. É loucura olhar para aquela serpente. Não vale a pena porque o veneno está no meu sangue, está a fluir no meu sangue e eu não tenho salvação. Por isso não vou olhar. Mas facto era que aqueles que olhavam viviam. Então, o facto é que aqueles que depositam a fé em Cristo Jesus modificam a sua vida. E por isso mesmo, só quem experimenta pode realmente poder declarar que a cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta carta continua a trazer novidades muito interessantes e no capítulo 2, no verso 2, ainda nos diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez aqui o ênfase de Jesus crucificado. É possível que os cristãos de Corinto mantivessem um certo orgulho nas suas filosofias, nas suas teologias, naquelas ideias muito elaboradas, mas o apóstolo Paulo vai destruir pela base toda essa sede de conhecimento que não conduzia a muita coisa. Por isso mesmo ele fica pela simplicidade da mensagem de Deus. Cristo crucificado perdoou os pecados da humanidade. Por isso ele não se propôs saber muita coisa, não se propôs trazer retóricas, não se propôs trazer conhecimentos, enfim, filosóficos e ideias muito interessantes e elaboradas, mas coisas simples que transformam a vida.
Eu tenho verificado pela minha própria experiência que muitas vezes ao falar com pessoas que são ateus, são agnósticos, que dizem não conhecer a Deus e não querer reconhecer a existência de Deus, eu tenho notado que muitas vezes não vale a pena o argumento. É verdade que há perguntas que são legítimas e que requerem uma resposta séria e legítima, e devemos dá-la. Mas na maioria das vezes o mais importante é nós cristãos manifestarmos o amor que Cristo nos transmite ao morrer naquela cruz. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz que o mais importante era ele pregar a Cristo e Cristo crucificado. E Cristo crucificado significa que este é o maior valor que podemos transmitir, o amor de Deus para com o homem. Quando nós realmente podemos transmitir esse valor, então podemos transmitir às pessoas a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E essa coisa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que hoje nós sofremos de males parecidos a estes aqui que a cidade de Corinto estava a viver. Pessoas que têm sede de muito conhecimento, de muita argumentação, mas necessitamos de pessoas que vivam a simplicidade do Evangelho. Vivam a simplicidade da fidelidade, a simplicidade da verdade, a simplicidade da honestidade, da honra. Quando nós vivermos estas verdades tão puras e simples, realmente passaremos a viver o Evangelho. E talvez deixaremos de lado questões e debates que muitas vezes não conduzem a lado nenhum. O verso 3 nos continua a desafiar a uma vivência experimental, uma vivência diária com Cristo. E diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive diante de vós. Então vemos que o apóstolo Paulo estava bem consciente das suas finitudes, das suas limitações e percebia perfeitamente que não é ele que faz a obra, mas é o Espírito Santo que agia através dele. E realmente o apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas, podemos dizer assim, que alguma vez a história da igreja nascente verificou. Ele percorreu uma grande parte do Império Romano e aí onde ele passava estabelecia comunidades cristãs. Mas mesmo assim ele diz que era com grande temor, grande tremor e em fraqueza que ele o fazia, pois ele estava realmente dependente de Deus. E isto é uma lição para nós. Esta fraqueza deve ser sincera e genuína. Quando nós pensamos que somos capazes de desenvolver alguma coisa pela nossa própria força, estamos a um passo da queda. Necessitamos manter a humildade, necessitamos perceber que é Cristo que faz a obra e necessitamos de dar honra e glória ao nome de Deus. Infelizmente, por vezes vemos líderes que se vangloriam das suas ações e é triste quando isso acontece. Não percebem que o facto de eles estarem na posição que estão ou terem o desenvolvimento do trabalho que têm é fruto simples e puro da ação de Deus nas suas vidas. Que cada um de nós possa dar glória a Deus por aquilo que Ele está a realizar na nossa vida e possamos sempre realizar o serviço de Deus, seja o mais simples ou mais elaborado, com temor, tremor e grande fraqueza, para que a glória de Deus se manifeste nos nossos atos. O verso 4 prossegue a dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui temos uma grande lição para todos nós cristãos. Quantas vezes nós procuramos ter um ensino da retórica, da homilética, ensino de uma linguagem elaborada para, através dessa linguagem elaborada, conquistar aqueles que nos ouvem. É importante nós vivermos o Evangelho, deixarmos de lado aquilo que são as nossas artimanhas, as nossas tentativas de fazer alguma coisa e deixar Deus fazer através de nós. Mais uma vez, não estou a dizer que a metodologia de trabalho não é importante. É óbvio que sim. Precisamos de aprender a ler a Bíblia. Precisamos realmente a fazer uma exegese correta das Escrituras, porque muitas vezes, quando não interpretamos bem a Bíblia, estamos a cometer erros graves. Mas, ao mesmo tempo, a metodologia que usamos para interpretar as Escrituras, a forma como olhamos para a Bíblia, não pode ser isso que é valorizado. O que tem de ser valorizado é a demonstração da ação de Deus na nossa vida. É a coerência entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos. Certamente as suas palavras falarão aquilo que devem falar, mas os seus atos poderão falar muito mais alto do que as suas palavras.
Então vigie nos seus atos, no seu comportamento, naquilo que faz e diz, para que realmente quando você fala a palavra de Deus, as pessoas possam ouvir aquilo que você tem para comunicar. Alguém disse a certa altura que os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. E isto é triste quando acontece na vida de um cristão. Que realmente nós possamos viver a coerência do Evangelho e a simplicidade do Evangelho no nosso dia-a-dia. E é exatamente por isso que ele diz: a minha palavra e a minha pregação não constituíram uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas uma demonstração do poder e do Espírito. Então esta demonstração é aquilo que Deus quer operar na nossa vida. Realmente devemos pôr em prática aquilo que nós sabemos. O verso 5 prossegue: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esta era a razão principal pela qual o apóstolo Paulo não queria desenvolver uma grande erudição, trazer para aqui uma grande sabedoria humana. Não, era para que a fé dos corintianos, a fé dos habitantes da cidade de Corinto, pudesse ser alicerçada no poder de Deus, naquilo que eles entendiam a respeito de Deus. Muitas vezes as pessoas alicerçam a sua fé nas tradições humanas, na retórica, na capacidade de um orador falar, em vez de alicerçar a sua fé nos princípios bíblicos. Corremos grandes riscos ao fazer isso. Por isso mesmo é importante ficarmos pela simplicidade da palavra de Deus. O fundamento é a pessoa de Cristo, e é nesse fundamento que nós devemos basear a nossa fé. Uma religião que não se fundamente na palavra de Deus, uma religião que não esteja fundamentada exclusivamente na pessoa de Cristo, eu quero dizer com todas as letras que ela é uma religião espiritualmente fraca, porque pôs de lado aquilo que é o centro do cristianismo, o próprio Cristo, e Cristo crucificado. Pense nisso. Eu gostaria agora de voltar ao texto bíblico. O verso 6 nos diz: entretanto, expôs sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Aqui o apóstolo Paulo diz aos cristãos em Corinto que eles também expôs as verdades profundas do cristianismo, não só as simples, mas aquelas que eram profundas, aquelas que, para aqueles que já eram experimentados, que eram cristãos maduros, poderem continuar a crescer na sua relação com Deus. Então, vejamos bem o que é que ele vai continuar a ensinar. O verso 7: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui a sabedoria divina traz um mistério. E este mistério é a pessoa de Cristo, mais uma vez. Esta era a grande mensagem de amor que Deus tinha para toda a humanidade. Os profetas do Antigo Testamento não tinham tido a percepção real de todo este mistério que era o Evangelho de Deus. Não tinham tido esta percepção de que Deus traria uma nova aliança para a humanidade, que iria dar oportunidade ao homem de ter um novo relacionamento com Deus, baseado não mais num contrato de promessa e de cumprimento desses mandamentos, mas baseado na graça de Deus, nesse favor imerecido, nessa ação de Deus que se alicerça no sacrifício de Cristo. Este era o mistério de Deus, oculto pelos séculos, que Deus nos revelou a nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O verso 8 prossegue: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido jamais teria crucificado o Senhor da glória. Isto revela que a humanidade realmente não percebe os caminhos de Deus, e ainda hoje os caminhos de Deus continuam a ser de sobremodo elevados aos nossos. O verso 9 deste capítulo 2 de 1 Coríntios ainda diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este texto bíblico aqui é uma pérola preciosa nas Escrituras. E realmente Deus tem algo revelado para nós, para aqueles que têm interesse em conhecer a Deus. E realmente Ele tinha este mistério para revelar a todos nós. Os nossos olhos não viram. Os nossos olhos ainda não tinham ouvido, mas realmente Deus quer lhe revelar a si que me está a ouvir neste momento os mistérios e a palavra de Deus para transformar a sua vida. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta,
até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Este texto aqui mostra claramente que aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, não podem compreender toda a grandeza dos ensinos da Palavra de Deus. Não vale a pena você tentar explicar tudo aquilo que a Bíblia tem para explicar quando a pessoa ainda não conheceu a Cristo. Não vale a pena entrar em debates extremamente profundos e com grandes questões quando as pessoas ainda não compreenderam o simples, de que Deus os ama e quer ter um relacionamento com eles. Então você vigie para não cair na tentação de entrar em grandes debates, pois o Espírito de Deus só é conhecido pelo seu próprio Espírito. E isso deve ser um desafio para aqueles que realmente têm o Espírito de Deus, possam aprofundar a sua relação. O verso 12 ainda diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo assim espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto é aquilo que eu já tinha dito ainda há pouco. É difícil explicar coisas profundas a nível espiritual quando a pessoa não tem o Espírito de Deus ainda nela. E o verso 15 diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Grande afirmação esta aqui, de que nós realmente temos a mente de Cristo. Precisamos deixar a mente de Cristo atuar nas nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo não está a dizer que o cristão não peca. Atenção, é importante não correr num erro pensando que nós que somos espirituais não devemos ser julgados por ninguém, como diz aqui o texto, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Então, muitos poderão tirar daqui uma ilação errada, pensando que nós não podemos ser corrigidos por ninguém. Não. O apóstolo João escreve na sua primeira carta que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Nós necessitamos reconhecer o nosso pecado e abandonar. Aqui a ideia é mostrar que realmente aquele que tem comunhão com Deus percebe os seus erros. E porque percebe os seus erros, confessa-os e deixa-os, mesmo antes de alguém lhe chamar a atenção. Por isso mesmo nós temos a mente de Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.